Apresentado por Banco Inter Banca de Empresas. Carregue com eletricidade. Carregue com encomendas, horários, prazos e parcerias. Carregue com madrugadas, entregas urgentes, designs ousados e noites longas. Carregue com novas contratações e novas formas de fazer crescer. Carregue o seu negócio com condições especiais nos dias Peugeot Pro, de 18 a 23 de novembro. Saiba mais em peugeot.pt. A edição de sábado da SIC Notícias subiu para 9 o número de mortes que podem estar ligadas aos atrasos no atendimento do INEM. O caso mais recente é o de um idoso que morreu em casa depois de mais uma hora à espera do socorro. O presidente do PS acusa o primeiro-ministro de inação no caso da morte de Odair Muniz. Carlos César critica Luís Montenegro por não ter ido ao bairro do Zambojal nem ser encontrado com associações locais. Centenas de pessoas manifestam-se a esta hora no Porto para exigir aumentos dos salários e das pensões. O protesto foi convocado pela CGTP. À tarde está marcado um outro protesto em Lisboa. Em Moçambique a situação acalmou, mas continua bastante tensa. O candidato da oposição anunciou que vai avançar a quarta fase da contestação e promete medidas dolorosas. É um fim de semana de jogos grandes na Liga. O Sporting vai amanhã a Braga e em Lisboa joga-se o clássico Benfica-Porto. A PSP está a preparar uma operação especial. E começamos pela situação política na Madeira, que se complicou depois do PS ter admitido votar a favor da moção de censura do Chega, o que a concretizar-se fará cair, obviamente, o governo regional. A qualquer momento esperam declarações de Miguel Albuquerque. O líder do PSD Madeira reuniu a Comissão Política Regional para analisar esta situação. Marta, boa tarde. Boa tarde, assim é. Neste momento a Comissão Política do PSD está neste momento reunida. Estão a ser ouvidas todas as pessoas que fazem parte desta Comissão Política, estão a ser ouvidas e por isso esta reunião deverá demorar mais do que estava previsto. Estavam previstas declarações para as 11h30 da manhã. Ora, isso não vai acontecer e deverá ainda demorar algum tempo. Ora, esta Comissão Política foi convocada de emergência assim que na quarta-feira Miguel Castro, o líder do Chega Madeira, apresentou a moção de censura, disse várias coisas. Disse que irá com a moção de censura até o fim, que não a retira e só a retirará se Miguel Albuquerque sair. Ora, isso também parece que não vai acontecer, pois que pelo menos foi isso que o ainda Presidente do Governo Regional disse à chegada da visita oficial que fez a Canárias, disse que não se demite, que tem legitimidade e que está ainda, e diz mais, diz mesmo que se a moção de censura passar, tem legitimidade para ir a eleições e que irá sem qualquer problema. Ora, o que não se sabe é se será este de facto o cenário, até porque há indicação que dentro do PSD há movimentações para que Miguel Albuquerque saia. Ora, essas movimentações não são necessariamente para que se vá para eleições. A ideia é que possa, de alguma maneira, sair um governo da Assembleia Regional, um governo, assim dizer, de iniciativa parlamentar e que esse governo teria já uma maioria de 25 deputados, ou seja, que o Chega, que o PAN e que a Iniciativa Liberal e o CDS estariam disponíveis para apoiar esse governo. Ora, isso é futurologia. O que interessa para já neste sábado é o que vai sair desta reunião da Comissão Política Regional, que, como digo, está atrasada. Estão a ser ouvidas as cerca de 30 pessoas que fazem parte desta comissão e, portanto, só depois se saberá o que é que sai, o que é que vai acontecer. Até também porque há ainda alguma esperança para os que estão por Miguel Albuquerque e pela continuidade de Miguel Albuquerque e a continuidade deste governo regional. Ora, alguns acreditam que pode não ser tão linear, ou seja, que o PS ainda
ainda pode mudar de ideias. Hoje à tarde há uma reunião da Comissão Política Regional do PS, também marcada para hoje à tarde. Portanto, acreditam que ainda pode haver alguma alteração, haver alguma mudança de opinião, porque em cima da mesa está a questão do orçamento. O orçamento regional para 2025 ainda não foi discutido nem aprovado. As primeiras negociações com os partidos começaram esta semana, curiosamente, com o Chega, e, portanto, na segunda-feira, portanto, ainda não está decidido, ainda não está discutido, não está aprovado. Isso era coisa para ser discutida em dezembro. Ora, temos aqui informações de que, afinal, a reunião está terminada e que vem aí já alguém para prestar declarações e para dizer o que saiu desta reunião. Afinal, não. Afinal, a reunião continua. Ora, como dizia, a questão aqui em relação à esperança que ainda existe que esta moção de censura não passe é a questão do orçamento. Como disse, o orçamento ainda não está discutido. As primeiras negociações começaram esta semana e só será, se esta moção não passar, só deverá ir à Assembleia em dezembro. Ora, se o PS disser que vota a favor desta moção, é um passo importante para que o Governo caia, mas ainda há uma peça solta que ainda não se pronunciou, que é o JPP. Sem os votos do JPP a favor desta moção de censura, que tem que ter uma maioria de 24 deputados, então esta moção não passa. Mas tudo isto será para ser discutido durante os próximos dias. A moção de censura vai à Assembleia Legislativa Regional a 18 de novembro e aí sim saberemos exatamente o que é que passa, se passa ou não passa, e se o Governo cai ou não cai. Ainda que em cima da mesa esteja a possibilidade de Miguel Albuquerque se demitir antes desta moção de censura ser discutida. A ver, vamos quais são os desenvolvimentos dos próximos capítulos desta novela política da Madeira. A esta hora, Vítor Bruno faz já a antevisão do jogo de amanhã com o Benfica. Vamos ouvir. Por isso, eu digo muitas vezes, nós não queremos também escudar-nos naquilo que são as dores de crescimento, queremos acabar com elas o mais rápido possível. Agora sabemos que há questões aqui que nós não podemos desprezar. Temos uma linha defensiva nova, com jogadores que chegaram nos últimos dias do mercado, Tiago Jaló, Neuen, Moura, o próprio Samu chegou nos últimos dias. Tudo isto implica aqui alguma série de dados e variáveis que nós não podemos ignorar, porque tudo leva tempo a ser construído, a ganhar robustez. Podemos olhar dessa forma, podemos olhar também para o facto nos últimos 5 jogos, a nível, sem contar com o jogo da Lazio, em que não sofremos golos. Quer dizer, depois olhamos como quisermos para o copo, meio cheio, meio vazio. Se formos buscar tudo o que aconteceu no passado recente, o jogo do Sporting da Supertaça, o jogo com o Manchester United, vamos acabar a época e eventualmente em cima de algumas conquistas e estar a falar no que aconteceu no início da época, em agosto, em setembro. Quer dizer, as equipas evoluem, vão construindo, vão ganhando robustez, a equipa tem dado sinais claros de evolução. Neste último jogo, infelizmente, contra a nós, volto a dizer, um jogo parece-me muito cruel, com um resultado tremendamente injusto. Os jogadores não mereciam aquilo que aconteceu. Olá, Mister, bom dia. Francisco Sebe do jogo. No final do jogo com a Lazio, o Mister falou que havia revolta no balneário por todas as circunstâncias do jogo. Atendendo a esta proximidade que há com o clássico de amanhã, de que forma é que é possível canalizar essa revolta que o plantel sentiu para obter um bom resultado na Luz? E já agora pedia-lhe um comentário às chamadas de Samu, do Tiago Jaló e do Neuen às seleções, que acabam por ser uma novidade dentro deste contexto internacional do Futebol Clube do Porto. A revolta é canalizada para o dia seguinte logo. Não tem a ver com o jogo que vem aí, por ser o jogo com o adversário direto. Tem a ver com aquilo que é nosso, que nós não queremos que fique enraizado em nós. Para nós, perder é uma agonia grande, empatar é uma agonia grande também. Atacámos isso logo no final do jogo, atacámos no dia seguinte em treino. Os jogadores foram muito sérios naquilo que foi o trabalho, na forma como se atiraram de forma apaixonada àquilo que foi levado a treino no dia seguinte, e como disse há pouco, para mim isso deixa-me perfeitamente tranquilo. Em relação aos que foram recentemente chamados, é uma questão deles também perceberem o porquê de serem chamados, de terem jogadores que competem com eles na mesma posição a elevado nível, que os obriga a elevar patamares de rendimento naquilo que é o seu investimento diário, naquilo que é o seu desempenho, naquilo que é o seu rendimento.
e é a valorização de um plantel que é novo, que está a crescer, que está a ganhar maturidade, que está a valorizar-se cada vez mais, e isso deixa muito satisfeito. Também é uma das minhas missões, é tentar inspirar aqueles que me rodeiam, contagiá-los com a minha energia, a minha paixão, a minha equipa técnica, e tentar que eles subam níveis de rendimento para patamares elevados, para depois possam coincidir com estes momentos que são marcantes, são impactantes na carreira. Primeira chamada do Samu, primeira chamada do Tiago, o Neueno volta à seleção já tendo representado no passado. Isto para mim é um motivo de grande orgulho. Sobretudo por eles, não por mim, mas por eles. Muito contente por eles mesmo. Olá, Vítor. Nuno Amaral, JN. Eu queria lhe perguntar que tipo de margem de erro é que acha que há neste jogo, tanto para o Futebol do Porto como para o Benfica, isto porque o campeonato, pelo que se tem visto até agora, as equipas grandes, candidatas, não têm perdido pontos nos outros jogos, ou seja, o Sporting ainda não perdeu pontos, o Futebol do Porto não perdeu pontos contra equipas que não são candidatas e o Benfica não perdeu pontos desde que mudou o treinador também. Queria lhe perguntar, tendo em conta isso, um jogo, um clássico, que tipo de margem de erro é que existe neste caso para o Futebol do Porto? A margem de erro para um clube como o Porto é sempre zero. Não é sempre ganhar ou ganhar. O passado, eu sei que este momento, esta época tem dados diferentes da época passada, mas não podemos esquecer e ignorar que estamos à 10ª jornada. Vamos agora para a 11ª. E um campeonato não tem 11 jornadas, tem 34. E se olharmos para o passado diz-nos que não foi no confronto entre grandes que o campeonato se decidiu. Pelo contrário. Por isso, é um jogo que eu sei que é apaixonante, que é aliciante para toda a gente, que o Porto gosta muito de jogar, que quer muito jogar, sobretudo vindo de um momento recente, há 2 dias atrás, de uma derrota. E rapidamente isto tem que ser invertido. Nós queremos muito passar por cima disso no sentido de dar nova vida aos jogadores, fazê-los sentir bem, fazê-los sentir com um estado de energia permanente que permita também dar bom resultado depois no final. Agora, olhar para o produto final em si sem o jogar primeiro é o primeiro erro que podemos cometer. Nós queremos chegar lá, jogar e competir. O que fizermos será sempre resultado do que fizermos em jogo. Não olhar para o resultado como foco principal de ter que ganhar. Nós temos que jogar para ganhar. Depois o ganhar terá que ser uma consequência daquilo que façamos em campo. Não, obrigado. Subiu para 10 o número de mortes que podem estar ligadas aos atrasos no atendimento do INEM provocados pela greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Foi confirmada nas últimas horas mais um caso. Desta vez é um homem de 84 anos que se sentiu mal no sábado, em Mogador, ficou em coma e acabou, entretanto, por falecer. A SIC, a família, esclarece que ligou para o INEM, mas não houve qualquer resposta. O idoso foi levado pelos familiares para o hospital. A meio do percurso, uma equipa dos bombeiros conseguiu reverter a paragem cardiorrespiratória. O idoso ficou em coma, mas acabou então por morrer no hospital de Bragança. Mariana Mortágua responsabiliza a Ministra da Saúde pelas falhas no INEM e considera que Ana Paula Martins não tem condições para se manter no cargo. É óbvio que a Ministra se devia demitir e devia se demitir por uma razão muito simples. Tinha conhecimento, como tinha o Governo, como tinha o Primeiro-Ministro, como tinha os partidos políticos que ia haver uma greve, tinha conhecimento exatamente dos motivos dessa greve. Um desses motivos é o facto de não haver trabalhadores suficientes no INEM, metade dos necessários. Há muito tempo que estes trabalhadores dão esta nota, precisam de ser revistas as carreiras, abertos lugares no concurso, ser atribuído subsídio de risco e que isto permite resolver o problema. A Ministra sabia disto, sabia que havia greve, não fez nada e por isso é responsável por mais uma... não lhe quero falar, não quero dizer atrapalhada, porque é muito grave o que aconteceu, por mais um problema seríssimo no SNS e ter que assumir as responsabilidades políticas disso. O presidente do PS diz que os atrasos no INEM se devem à negligência do Ministério da Saúde e também do Primeiro-Ministro. Carlos César lembrou as promessas da AD para o setor da saúde, que diz estarem longe de ser cumpridas. Anunciavam um plano de emergência para a saúde, que revolucionaria o Serviço Nacional de Saúde em poucas semanas, e o que se viu foi a degradação de serviços, o aumento da lista de espera, a crise na obstetrícia e vítimas, infelizmente, vítimas mortais por falta de assistência, como agora se está a ver nos casos ocorridos com o INEM, que se devem muito à negligência do Ministério da Saúde e, naturalmente, do Primeiro-Ministro. A situação é muito penosa para um governo tão jovem e tão recente. O antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, diz que demitir ministros
não resolve problemas. Numa entrevista ao Observador, o ex-governante considera que uma eventual saída de Ana Paula Martins seria inoportuna, especialmente quando se aproxima o período mais crítico do ano no SNS. Adalberto Campos Fernandes acredita que o inverno vai ser a verdadeira prova de fogo para a ministra. Já sobre os atrasos na resposta do INEM, lembra que a falha não é de hoje e que faltam recursos humanos nos serviços de emergência pré-hospitalar. E hoje é dia de manifestações da CGTP em Lisboa e também no Porto. Foram agendadas para exigir aumentos dos salários e das pensões. A Central Sindical não assinou mais uma vez o acordo de rendimentos proposto pelo Governo. Considera insuficiente o aumento de 50 euros no salário mínimo. No Porto, os protestos começaram às 10 da manhã. Em Lisboa, a manifestação só arranca às 3 da tarde, parte do Cais do Sodré e termina na Praça dos Restauradores. A União dos Sindicatos do Porto diz que o acordo de rendimentos proposto pelo Executivo é insuficiente e não valoriza os trabalhadores. Nós, relativamente a este governo, não temos grandes reservas e grandes dúvidas. Aliás, aquilo que já nos é conhecido é na perpetuação e no seguimento daquilo que é uma política de baixos salários. Com que cara e com que lata íamos ter com os trabalhadores dizer que assinámos um acordo em que prevê um aumento do salário mínimo nacional de 50 euros. A gente percebe as dificuldades que é viver com o salário mínimo nacional. E com 50 euros de adição é manter precisamente essas mesmas dificuldades. Nós não podemos, nós estaremos sempre disponíveis a assinar acordos, mas tem que ser acordos que defendam e valorizem realmente os trabalhadores do nosso país. A coordenadora do Bloco de Esquerda esteve presente na manifestação no Porto e anunciou que o partido vai levar 2 propostas que valorizam os salários à discussão do orçamento na especialidade. Viemos também prestar a nossa solidariedade e relembrar 2 propostas que queremos fazer já no Orçamento do Estado e que são muito importantes para todos os trabalhadores. A primeira diz respeito ao trabalho por turnos. Há quase 1 milhão de pessoas que trabalham por turnos em Portugal. Têm uma vida ao contrário, sem horários, sem capacidade para estar com a família, e o que nós queremos é garantir a todas estas pessoas não só descanso, como uma remuneração apropriada ao trabalho que fazem, como também um acesso antecipado à reforma, porque a vida é muito difícil para quem trabalha por turnos. Mas não só isso. Há em Portugal muitos trabalhadores no setor privado que não têm subsídio de refeição, porque isso não está inscrito nas obrigações laborais, na lei laboral. E achamos que é um momento de garantir que todos os trabalhadores, independentemente de público ou privado, têm acesso a subsídio de refeição garantido. O presidente do PS acusa o primeiro-ministro de inação depois da morte de Odair Muniz. Carlos César critica Luís Montenegro por não se ter reunido com as associações locais nem ter ido ao bairro do Zambujal. Muitos dos casos que recentemente temos ouvido falar devem-se, sobretudo, à ignorância, à subvalorização e mesmo ao abandono que a reduzida participação das comunidades e a distância dos decisores têm provocado. Como se viu recentemente, essa distância até contamina um primeiro-ministro que, existindo problemas tão graves como os que existiram em determinadas localidades, onde até houve uma vítima mortal, temos um primeiro-ministro que nem sequer se dignou sentar à mesa com essas comunidades, visitá-las e partilhar com elas essas dificuldades. A GNR apreendeu mais de 16 mil animais de criação numa operação de fiscalização realizada em outubro em várias explorações agropecuárias. Em mais de 300 fiscalizações registaram-se quase 100 contraordenações. Uma das explorações foi mesmo encerrada depois da GNR ter detectado uma falsificação dos carimbos colocados nos ovos. A operação foi feita no âmbito do Plano para a Criminalidade Ambiental da Europol. O objetivo é garantir o bem-estar dos animais para consumo em todas as fases de produção. Pelo menos 25 pessoas morreram numa explosão de uma bomba numa estação de comboios no sudoeste do Paquistão. Alerta para a violência das imagens que se seguem. As autoridades locais dizem que 14 dos mortos eram soldados. O Exército de Libertação do Baluchistão, província onde explodiu esta bomba, reivindicou o ataque
O grupo separatista diz que o objetivo era atingir os militares que estavam na estação. Mais de 50 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. As inundações no Sudão do Sul afetaram cerca de 1,5 milhão de pessoas e forçaram o deslocamento de mais de 379 mil. A ONU diz que continua empenhada em combater as consequências das inundações. We are engaged supplying anti-cholera kits around the country to deal with the cholera outbreak, most of it coming from the north, from the conflict in Sudan. We have quite successfully, quite frankly, managed to contain the potential disastrous consequences of the floods, which is not to say we're out of the woods, but to say that the initial estimates of 3.3 million people being affected has now been downgraded to 1.5. And that's partly because of really effective relationship with host governments at local level and at national level in warning communities to seek higher ground in time. Venâncio Mondlane vai anunciar, na segunda-feira, aquilo a que chama a quarta fase da contestação em Moçambique. O candidato da oposição garante que vai ser extremamente dolorosa esta fase. Dia 11 de novembro vamos anunciar as medidas. O que vou dizer é que até lá vamos levar a nossa vida normal, vamos manter apenas a manifestação das panelas. Segunda-feira vamos anunciar a data em que vai arrancar a quarta fase e a última fase das manifestações. Só preciso dizer uma coisa: a quarta fase vai ser extremamente dolorosa. Porque notamos que o regime está a querer fazer um braço de ferro com o povo. O regime quer usar apenas a força das armas contra o povo. O regime quer usar a força policial, balas verdadeiras, quer continuar a assassinar o povo. O governo espanhol só confirma 220 mortes e não 223, como tinha sido adiantado. Isto nas inundações que atingiram Espanha há mais de uma semana e meia. A grande maioria aconteceu na comunidade de Valência, a região mais afetada. Os números foram conhecidos depois da reunião do Comitê de Crise, presidida pelo presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Há ainda 50 pessoas desaparecidas. E uma semana e meia depois das cheias, em Valência, continuam a surgir imagens impressionantes de quem conseguiu salvar-se, como as que vamos ver a seguir. Vale, ábrela, así. Ábrela, Ana, métete. Métete. Agárrate a los cables gordos. Esos cables de ahí. Muy bien. Esto se cae. No. Ay, Dios mío, estaba sonando la alarma ahí. Ahora, ya, métete. Métete. Métete, Ana. Ya, gloria a Dios. Assinalam-se hoje os 35 anos da queda do Muro de Berlim e, para marcar a data, há na capital alemã uma exposição com milhares de cartazes históricos ao longo do percurso do muro. Os visitantes vão poder, então, percorrer esse antigo caminho ocupado pelo Muro de Berlim. O programa dos 35 anos conta também com várias palestras e concertos. O encerramento é feito pelo grupo Pussy Riot. Uma aurora boreal iluminou o estado do Maine, no norte dos Estados Unidos. O céu ficou pintado em tons de cor-de-rosa e verde. As auroras boreais são comuns no Círculo Polar Ártico e Antártico, mas este fenómeno foi avistado também a norte nos Estados Unidos. Curta pausa, não saia daí.